Antes de começarmos, eu gostaria de lhe pedir que se inscrevesse no canal, ative os sinos das notificações para que o YouTube lhe avise quando postarmos vídeos novos. Estaremos postando vídeos terça e sexta, toda semana. Então, desde já, muito obrigado. Não se esqueça de compartilhar com seus amigos, com seus familiares, que fazendo isso, você estará nos ajudando e fortalecendo este canal, para que ele venha a ser um canal de bênção para a vida de muitas outras pessoas, em nome de Jesus. Muito obrigado. Então vamos para o vídeo. Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão e minha irmã. Tudo bem? Espero que sim. Espero que esteja tudo bem com você. Hoje quero trazer uma palavra de Deus, à luz da Bíblia, para a sua vida, que nos fala que Deus sempre nos conduzirá para um lugar seguro, tendo como referência o que está escrito em 1 Reis, capítulo de número 17, versículo 1 até o 7, que diz assim: Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Retira-te daqui e vai para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passando dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Então, meus irmãos, estamos diante de uma palavra poderosa da parte de Deus. Quero que você me acompanhe nesse meu raciocínio. A escassez ou a miséria é a colheita para quem planta a iniquidade ou a desobediência ao mandamento de Deus. Pode ser até um rei. Se alguém seguir o Deus errado ou desobedecer ao Deus verdadeiro, sofrerá consequências. Veja o que diz a palavra de Deus em 2 Samuel, capítulo 24, do versículo 10 ao 17. Olha o que Deus disse para o seu servo. E pesou o coração de Davi depois de haver numerado o povo. E disse Davi ao Senhor: Muito pequei no que fiz, porém agora, ó Senhor, peço-te que perdoes as iniquidades do teu servo, porque tenho procedido muito loucamente. Levantando-se, pois, Davi pela manhã, veio a palavra do Senhor ao profeta Gade, vidente de Davi, dizendo: Vai e diz a Davi: Assim diz o Senhor, 3 coisas te ofereço, escolhe uma delas para que te faça. Pois foi Gade a Davi e fez-lhe saber e disse-lhe: Queres que 7 anos de fome te venha à tua terra, ou que por 3 meses fuja de teus inimigos e eles te persigam, ou que por 3 dias haja peste na tua terra? Delibera agora e vês que resposta hei de dar ao que me enviou. Então disse Davi a Gade: Estou em grande angústia, porém caiamos nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caia eu. Então enviou o Senhor a peste a Israel, desde a manhã até o tempo determinado, e desde Dan até Berseba morreram 70.000 homens do povo. Estendendo, pois, o anjo a sua mão sobre Jerusalém para destruir, o Senhor se arrependeu daquele mal e disse ao anjo que fazia a destruição entre o povo: Basta, agora retira a tua mão. E o anjo do Senhor estava junto à eira de Araúna, o Jebuseu. E vendo Davi o anjo que feria o povo, falou ao Senhor, dizendo: Eis que eu sou o que pequei,
e eu que iniquamente procedi. Porém, estas ovelhas que fizeram? Seja, pois, a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai. Meu querido e minha querida, uma decisão errada tem suas consequências, assim como aconteceu com o rei Acabe. Nessa passagem da leitura oficial de 2 Samuel, capítulo 24, do versículo 10 ao 17, Acabe foi o pior rei de Israel e ele simboliza o tipo de crente apóstata que, apesar de conhecer a verdade, não hesita em fazer concessão ou uma ligação permanente com o erro, conquanto isso lhe traga algum lucro ou vantagem de qualquer natureza. Elias, cujo nome significa Javé é Deus, foi o maior profeta do Antigo Testamento e o pior pesadelo do rei Acabe e de sua esposa Jezabel. O texto em foco narra o início do combate entre a verdade e a mentira. O Senhor é Deus e não há outro, e quem servi-lo, bem algum lhe faltará. O melhor lugar de refúgio é o centro da vontade de Deus. O segredo da vitória é obedecer sem questionar. Está escrito que o profeta fez conforme a palavra do Senhor. Elias profetizou contra o governo de Acabe, pois este tinha deixado o Senhor e entregue a nação ao falso deus Baal. Jezabel, cujo nome significa o príncipe Baal existe, era a principal promotora do culto a Baal, entidade esta que era tida como o deus da chuva e da fertilidade da terra. Elias bradou: nem chuva, nem orvalho haverá nestes anos, no versículo de número 1. Esta profecia colocava em questão a crença pagã e supersticiosa de que Baal controlava as condições climáticas, além de evidenciar o preço que a nação pagaria pela má escolha, seca e fome, por 3 anos e meio. O profeta obedece à ordem divina de fugir e esconder-se, pois em decorrência da maldição da seca, Acabe e Jezabel o procuraria para matá-lo. Diante de qualquer mandamento divino, nossa reação sempre deve ser de obediência e não de questionar. Naqueles momentos de extrema dificuldade, Deus providenciou um lugar seguro para seu servo se refugiar da provável caçada liderada por Acabe, no capítulo 18, versículo 10. Quando Davi fugia da insana perseguição de Saul, Deus também lhe preparou um lugar seguro, conhecido por Caverna de Adulão. Veja que Deus sempre ampara os seus. Deus preparou um lugar para Davi. Então Davi se retirou dali e escapou para a caverna de Adulão. E ouviram-no seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ter com ele. 1 Samuel, capítulo 22 e versículo 1. Adulão é uma palavra derivada do hebraico e significa refúgio. Este é o lugar da segurança, da provisão, do descanso e da paz. O texto fala do ribeiro de Querite, no verso 3, que é de localização difícil, pois era um dos riachos temporários que havia no deserto. Mas foi exatamente nesse lugar que Deus ensinou inúmeras lições ao profeta Elias. Entre elas, podemos destacar apenas uma: quem obedece a Deus é honrado até depois da morte. Olha só o que Deus falou para Salomão em memória ao seu servo Davi. Em 1 Reis, capítulo 11, versículo 9 e 12, que diz assim: pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, porque desviara o seu coração do Senhor, Deus de Israel, o qual 2 vezes lhe aparecera. E acerca deste assunto lhe tinha dado ordem que não seguisse a outros deuses, porém não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Assim disse o Senhor a Salomão: pois que houve isto em ti, que não guardaste a minha aliança e os meus estatutos que te mandei, certamente rasgarei de ti este reino e o darei a teu servo. Todavia, nos teus dias não farei
por amor de Davi, teu pai. Amém? Deus move céus e terra para fazer cumprir sua palavra. O texto revela que ele usou um animal necrófago para servir carne para o profeta. E os corvos lhe traziam pão e carne. Verso de número 6. Elias dependia diretamente da provisão divina. Vivemos em dias difíceis, em que a capacidade humana se torna cada vez mais nula para a garantia de segurança, oportunidade de trabalho e subsistência. E isso põe em evidência nossa dependência de Deus. Ouça o que diz a Bíblia em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 17 e o 18. E diga no teu coração: a minha força e a fortaleza da minha mão me adquiriu este poder. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que é Ele que te dá força para adquirir riqueza, para confirmar a sua aliança que jurou a teus pais, como se vê nesses dias. Percebeu, meu querido, que tudo que nós temos, tudo que nós possuímos, não é mérito nosso, é pela graça de Deus. É Deus que nos dá condições e capacidade de chegar aonde nós chegamos e de estar aonde nós estamos. O salmista, no número 127, verso 1 e 2, ele diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que a edificam. Se o Senhor não guarda a cidade, em vão vigia a sentinela. E noite vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Pois ele não está sujeito a circunstâncias temporais como decisões políticas, globalização, dentre outras. De um modo ou de outro, o Senhor sempre vem ao nosso socorro, se depositarmos nele a nossa confiança. Porque a palavra dele nos diz que aquele que se aproxima dele é preciso que tenha fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Deus tem um plano para cada um dos seus filhos. Veja o que ele disse para o profeta Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Nem sempre seu plano se concretiza do modo e na hora em que queremos. Se Deus nos mostrasse como pretende realizar ou por quais caminhos precisaríamos andar para que o seu divino propósito se concretize em nossas vidas, desistiríamos imediatamente. Por exemplo, José seria governador do Egito, mas Deus não lhe mostrou com detalhes como isso iria acontecer. Uma grave crise na terra no tempo de Elias. Havia muita fome, mas Deus não dependia de nada para cuidar dos seus servos, pois Ele controla o tempo e o espaço. Jesus acalmou seus discípulos com relação à subsistência deles e de suas famílias, garantindo que Deus cuida atenciosamente de sua criação e fará isso também com muito amor pelos que deixam tudo para segui-lo. Ser alimentado por corvos ou por uma viúva são exemplos de que Deus não segue um padrão e, sobretudo, que Ele quase sempre usa aquilo que desprezamos para nos ensinar lições preciosas de humildade e dependência dEle. Em momentos de perseguições e ameaças reais, devemos fazer do Senhor nosso esconderijo, lugar seguro. Deus está providenciando o melhor para você. Em meio às adversidades desta vida, em meio às tribulações dessa vida, não se preocupes, não tenha medo.
Deus é contigo, Deus não te desamparará jamais. Basta tão somente você confiar e acreditar nele, porque ele é o seu refúgio, ele é a sua fortaleza. Eu não sei como você está passando a sua vida hoje, eu não sei como você está vivendo hoje, quais as dificuldades que você está passando hoje. Deus estará abrindo uma porta para você. Deus irá abençoar a sua vida. Creia nesta palavra, creia que ela é verdadeira e que ela vai cumprir. Deus abençoe a sua vida e que a graça do Senhor repouse sobre a tua vida, hoje e para todo sempre. E Deus tem um lugar de refúgio e de segurança para você. Que Deus abençoe. Amém?